Olá pessoal, finalmente eu resolvi trazer um vídeo para mostrar as características dos lançamentos de Essencial de 2021. Mostrar para vocês as diferenças, as semelhanças dos novos essenciais do ano. E também, claro, colocar na ordem quais são os meus preferidos. Qual o melhor essencial de 2021. Tivemos 3 fenômenos de lançamento da Natura de essencial esse ano, tá? Entre eles, essencial Oud Pimenta, essencial Oud Vanilla e o último, essencial Palo Santo. Os perfumes da linha essencial trazem características marcantes amadeiradas. No caso desses 3, são amadeirados intensos. O caminho olfativo preferencial do público masculino em geral. Vou falar um pouquinho deles aqui. No caso do essencial Oud Pimenta, uma cocriação, aliás, de Verônica Catto com John Gamba e Rodrigo Flores. O primeiro que chegou na família esse ano, Oud Pimenta, para mim, é um perfume que tem um viés enigmático. Ao mesmo tempo, me parece um perfume simplista, o que causa uma confusão. Logo que esse perfume é borrifado na pele, passa uma sensação de um perfume totalmente especiado, que traz algumas nuances de oud, mas à medida que há uma acomodação do perfume na pele, você vai percebendo que as nuances dele vão mudando. Tem Piper, ele tem também Spink, ou seja, nuances bem especiadas e que trazem esse teor de pimenta. Mas o que é interessante é que, apesar de também ter pimentas aqui, não é aquele perfume que fica aquela pimenta ardida demais. Para mim, algumas pessoas relataram que tiveram essa sensação, mas para mim é um perfume que tem uma pimenta muito bem na medida, tá? Não chega a arder meu nariz em momento algum. Eu acho que a Piper ainda traz um toque um pouquinho adocicado, não que seja um perfume doce de forma alguma, tá? E como aqui também o objetivo não é fazer uma resenha do perfume, mas expressar mais ou menos como que ele é para a gente fazer um comparativo. Eu gostaria de denotar aqui que acho que esse contraste com o oud e com as pimentas dá um toque fresco, gelado, adocicado e ao mesmo tempo amargo. O oud para mim traz uma sensação de nota amarga e ele traz um certo toque misterioso, enigmático, principalmente por conta das notas de base, tá? Que são muitas madeiras, tem os vetiver, tem patchouli, e o patchouli ele aparece de uma forma até discreta no começo, e ele vai ganhando um pouquinho de evidência quando o perfume vai ficando para o final. E isso torna ele um perfume muito versátil, tá? É um perfume bem versátil, aliás, já adianto aqui que acho que o mais versátil dos 3. A nota de couro, papiro e o sândalo trazem uma certa sensação de fineza para o perfume. O perfume fica com um aspecto chique, sofisticado, elegante, junto desse lado enigmático que faz muita diferença. Partindo para o Oud Vanilla, aqui a gente já vai ter um perfume que, na minha concepção, traz uma nota um pouco mais balsâmica. Não que em Oud Pimenta não tenha um toque balsâmico, porque tem, só que aqui o bálsamo, o lado balsâmico se sobressai mais. Além disso, eu tenho a impressão que o oud não se mostra tanto aqui como acontece em Spink. Aqui o oud aparece, claro, mas ele está numa forma em que a baunilha, a vanilla baiana, o deixa um perfume mais autoral do que o outro. Outra nota que reina aqui é o cumaru. E aí sim, fica um perfume um pouco mais adocicado do que o de pimenta, por exemplo, e com toque verde. Tenho uma impressão que este perfume, embora a Natura não revele, ele me traz uma sensação de resina verde e cítrica que me parece ser o Elemi, que é uma nota oriental, deixa um perfume também muito interessante, sofisticado, quente e elegante. Em essencial Oud Vanilla também tenho essa sensação que a vanila baiana puxa um pouco esse lado medicinal da vanila tradicional, como acontece com a vanila tradicional. E o amadeirado com o cedro e o cumaru trazem esse teor mais carregado de madeiras, madeiras tipo serragem. Ao mesmo tempo mantém o lado licoroso, encorpado do cumaru, que ele tem. O cumaru é uma nota que tem muitas facetas e, de acordo com as combinações entre as notas em si, ele se revela de formas diversas. No caso aqui, por ele estar combinado com madeiras como cedro, como sândalo, ele traz um pouco este lado de serragem, mas ao mesmo tempo ele incorpora um lado licoroso por estar com a baunilha. Então fica esse perfume com um toque medicinal e um toque licoroso, um toque um pouco doce também. Finalmente temos o essencial Palo Santo, o irmão caçula da linha, chegou há pouco tempo. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse perfume, eu tenho resenha aqui no canal. Aliás, eu tenho das 3. Vou deixar uma playlist aqui com os 3 perfumes em forma de resenha para você saber um pouco mais
profundamente sobre as fragrâncias e a minha experiência que eu tive com a utilização desses perfumes. E esse aqui é um perfume que chegou cheio de expectativas, principalmente porque o Palo Santo já foi trazido pela Natura em Amor América, uma fragrância de 2008, e muitas pessoas que se apaixonaram por essa fragrância e sentem saudades, pois é um perfume que foi descontinuado. No caso de Essencial Palo Santo, esperou-se tanto da feminina quanto da masculina que pudesse trazer um toque que remetesse ao Amor América Palo Santo, tá? E no caso, não teve essa sensação em nenhum dos dois. Eu acho que o Amor América feminino ainda lembra um pouco mais famigerado Amor América, mas não chega a ser igual, não. E esse aqui menos ainda. Eu acho que esse aqui traz as nuances do Palo Santo de uma forma insensada? Sim, claro. Traz esse lado fresco que remete à menta? Sim, claro também. Mas eu acho que o Palo Santo também aqui aparece com uma versão licorosa. Por quê? Porque aqui tem o cumaru, ele reina, trazendo essa sensação licorosa, um toque amendoado, confortável. E eu diria que fica uma fragrância muito mais doce, muito mais intensa e até, diria, cremosa do que as outras duas, tá? Me passa um pouco a sensação de cacau ou chocolate amargo, e embora seja um perfume predominantemente doce na minha pele, esse cumaru ele brilha aqui nessa fragrância, tanto na feminina quanto na masculina. Inclusive ele acaba passando uma sensação até gourmand, coisa que eu não sinto tanto nos outros, tá? Sinto até um pouco, talvez, no Essencial de Vanilla, mas em Essencial Palo Santo, não. Aqui ele é bem mais gourmand, ele apresenta essa face gourmand, principalmente por conta dessas notas mais adocicadas. Ao mesmo tempo, me soa um perfume muito mais masculino do que o Amor América, que já passa uma sensação mais compartilhável. E falando para vocês, são perfumes que têm uma performance muito boa. Eu senti, por exemplo, que entre todos os três, a performance que mais sobressai na minha pele é o de Essencial ou de Vanilla, tá? Seguido de Essencial ou de Pimenta. E o Essencial Palo Santo é o que fixou menos na minha pele. Isso não quer dizer que ele fixou mal, que ele não foi bem, ou que ele não projete bem, tá? Eu acho que de todos, a projeção rápida, digamos assim, a projeção naqueles primeiros minutos, a de Essencial ou de Pimenta é maior, tá? Principalmente porque as pimentas são notas mais agressivas ao olfato e acho que a gente acaba percebendo muito antes. A Piper, né, traz um toque gelado muito maior. Então, as projeções iniciais, esse aqui tem uma projeção maior. Porém, eu acho que em termos de projeção, o Essencial Palo Santo, ele acaba projetando mais ao longo do tempo, tá? Então, é um perfume que tem uma projeção que não é tão grande em termos de distância como a do Essencial ou de Pimenta, mas em termos de duração dessa projeção, sim, ele projeta muito mais. Tá? Então aqui ponto para o Essencial Palo Santo. No caso do Essencial ou de Vanilla, ele tem uma projeção mais moderada, mas ainda assim é um perfume potente e uma ótima projeção também. Na média, todos têm uma projeção de 2 horas, tá? Com um destaque para este aqui, Essencial Palo Santo, que projeta um pouco mais. A fixação também continua sendo um destaque nessa linha, e eu acho que os perfumes têm uma fixação muito próxima, porém o Essencial ou de Vanilla costuma ter performances melhores na minha pele. O Essencial Palo Santo fixa entre umas 9 a 10 horas, o Essencial ou de Pimenta já fica 12 horas, e este aqui, Essencial ou de Vanilla, para mim é o que fixa mais. Vai passar das 13 horas, às vezes um pouco mais, mas depende também do dia, do uso. Os dias que eu tenho usado aqui fizeram calor, tá? Para fazer esses testes com mais precisão. Porém, eu já tive experiências maiores com esses dois, justamente porque já faz mais tempo que eu adquiri. Então, tanto o Essencial ou de Pimenta quanto o Essencial ou de Vanilla me permitiram ter mais experiência. Pode ser que às vezes, né, num tempo mais ameno, como foi o que eu utilizei eles com mais vezes, pode ser que o Essencial Palo Santo performe diferente. É um perfume que tem sim um comportamento diferente de acordo com o ambiente. Por exemplo, eu percebo diferença quando eu uso ele à noite e quando eu uso ele de dia. Então, ou seja, o clima afeta também esse perfume, então pode ser sim que haja uma diferença de acordo com a estação. Essencial de Pimenta, ele ficou com evidências de patchouli, agora, por exemplo, que eu testei no calor. Quando eu fiz a resenha dele, eu não senti tanto esse patchouli poderoso, assim, principalmente do corpo para o final da fragrância.
ele aparece como uma nota de destaque. E vamos finalmente para a fragrância. Eu falei aqui das características deles, todos são fragrâncias amadeiradas e que têm teor intenso, porém aqui você vai puxar um lado mais especiado, aqui um lado licoroso balsâmico e aqui um lado licoroso incensado e também amendoado. Uma conclusão geral, eu achei que essa fragrância aqui trouxe mais originalidade, passou uma sensação um pouco mais de perfume construído. É importante notar e ressaltar aqui no vídeo que o Palo Santo é uma nota com muitas características. Ele traz um lado um pouco fresco de hortelã, de menta, ele traz um pouco o lado incensado, o lado de madeira mais intensa. É uma fragrância, gente, que acaba ficando rica, principalmente pela nota de destaque e associado ao cumaru, que é outra nota, digamos que é uma nota camaleoa, assim, que ela vai se mostrando de diversas formas, de acordo com o tempo e de acordo com as combinações olfativas em que acontece a fragrância. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o lado autoral de Essencial Oud Vanilla sobressai bastante. Por quê? Porque é uma fragrância que traz essa vanila baiana, que é uma nota muito inusitada e que também não costuma agradar a todos. Tem uma riqueza olfativa imensa e, com certeza, com as combinações resinosas, com diversos bálsamos e notas de licor que estão aqui, acaba passando uma sensação fantástica nessa fragrância. Já Essencial ou de pimenta, eu não sinto tanto amor assim com ela, tá? É uma fragrância que eu acho que é versátil, então ela ganha pela versatilidade. Embora você pense, mas pimenta é uma nota muito intensa, muito forte, pode agredir pessoas que têm alergia. No meu caso, eu tenho rinite, por exemplo, mas eu não sinto que ela fica agressiva a esse ponto de me fazer espirrar, tá? Eu acho que a pípera aqui consegue substituir muito bem esse papel gelado e picante sem dar aquela mesma sensação de pimenta de arder muito o nariz. Mas concluindo, eu acho que é uma fragrância que vai ser versátil. Das três, é uma fragrância que vai trazer para a pessoa uma facilidade de uso maior, porque você consegue usar no frio, no calor, em qualquer situação. Não que as outras não consigam, tá? Porque eu consigo usar. Mas eu acho que essa aqui, por exemplo, combina melhor com dias frios, porque ela traz uma sofisticação, uma elegância e que puxa, assim, uma necessidade de você estar mais bem vestido ou de você estar mais preparado para uma festa, para uma ocasião mais especial. E este também pede uma ocasião um pouco mais importante, mas eu acho que também é um pouquinho mais versátil do que o Essencial ou o de Vanilla. E aí nós vamos finalmente para a decisão. Os critérios que eu utilizei aqui agora para avaliar e dar um veredito final. Fixação, projeção inicial, projeção ao longo do tempo, a originalidade, o quão original o perfumista foi ao criar essa fragrância, as notas utilizadas, o lado também autoral, ou seja, que traz uma característica própria daquele perfume ser único, tá? Que traz um lado único na fragrância, um lado autoral, a sua versatilidade de uso e também a fragrância em si, ou seja, o resultado final de gosto pessoal e do que a fragrância acaba remetendo. No caso aqui, nós temos em fixação um ponto para Essencial Oud Vanilla. No caso da projeção, um ponto para o Essencial Oud Pimenta nos primeiros minutos, tá? A projeção ao longo do tempo, já é como eu falei no vídeo, o Essencial Palo Santo ganha nesse quesito, tá? E em termos de originalidade, também ponto para Palo Santo, porque achei uma fragrância que trouxe uma criação inusitada, essa mistura de cumaru com o Palo Santo, ou seja, duas notas extremamente versáteis que aparentemente poderiam brigar, acabam casando muito bem, trazendo um lado amendoado, um lado muito agradável e até gourmand para a fragrância, que me fez confundir, me remeteu a ter nota até de cacau, chocolate. Enfim, até hoje eu não sei se tem mesmo essa nota, mas é uma nota que para mim acaba passando essa sensação, é um perfume que acaba passando essa sensação. E aí vamos para a questão autoral, né? De ser um perfume autoral, ou seja, que tem uma característica muito peculiar, própria e de produto único. Para mim, sem dúvida, foi Essencial ou de Vanilla, que também fez essa combinação com a vanila baiana, que é uma nota super inusitada, muito diferente na perfumaria, que embora remeta assim à vanila tradicional, ela tem suas características próprias, esse toque mais temperado e mais abrasileirado da nota de baunilha que a gente pode esperar. Muito único, então para mim ganhou o quesito de autoral.
No caso de versatilidade, o ponto já vai para essencial oud pimenta, porque eu acho que ele tem uma versatilidade maior de uso, uma facilidade para você usar em situações um pouco mais informais, acaba deixando ele na frente nesse quesito, tá? E no quesito principal para mim, né, no caso que é o gosto pessoal e o que a fragrância passa como um todo, vai o ponto para essencial ou de vanilla. Tecnicamente todos eles estavam empatados, mas na quesito fragrância acabou ganhando o essencial ou de vanilla. Por quê? Porque é um perfume que, talvez por esse lado autoral, esse lado desafiador, não ganha no termo de versatilidade, não ganha no termo de agradar ao público mais facilmente, mas eu acho sim que é uma fragrância mais equilibrada. Por exemplo, entre as três, este aqui é o que não é tão doce, mas também não chega a ser amargo, como eu sinto as notas amargas aqui em essencial ou de pimenta, tá? Então, dos três, ele tá no meio termo da doçura. Carrega esse lado balsâmico muito forte. A sensação é de um perfume mais bem construído e mais bem elaborado, na minha percepção. Tá? Além disso, a performance, todas essas questões, é um perfume que me traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de estar muito bem. Não que os outros não passem essa sensação, mas entre os três, este é o meu preferido, tá? Nesses quesitos e no que acaba sendo preferido no quesito geral também. É claro, gente, que isso aqui, esse vídeo é apenas passando as minhas experiências pessoais, é uma brincadeira. Tem gente que vai gostar mais do Palo Santo, tem gente que vai gostar do essencial oud de pimenta ou odiá-los. Isso acontece na perfumaria e é a coisa mais normal do mundo, porque o nosso olfato traz as memórias olfativas desde a nossa infância, e a gente associa as coisas de formas muito diferentes. Graças a Deus nós somos distintos, somos seres que gostamos de coisas diferentes, muitas variáveis para a gente poder eleger um perfume. Mas aqui nessa brincadeira e no meu gosto pessoal, juntando o meu gosto pessoal, eu diria que eles têm sim um lado de estarem tecnicamente empatados, ou seja, a linha essencial é uma linha que eu sou extremamente fã, a Natura arrasa sempre nas suas criações, mas essencial ou de vanilla entra como o meu perfume preferido da marca. Ele passou até de essencial ou de tradicional, e olha que eu sou louco por canela, amo nota de canela, que só aquele essencial tem. Mesmo assim, esse aqui ainda é o meu vencedor, porque eu me sinto muito bem quando uso essa fragrância, essa sensação de sofisticação que ela passa é incrível. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo, dessa brincadeira e desse ranking, né, dos 3 do ano, perfumes que vieram em 2021. Então, eu fiz um comparativo só entre esses três. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez por você ter acompanhado esse vídeo e estar acompanhando o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever para que você possa acompanhar mais vídeos ou, quem sabe, também visitar outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Eu espero vocês nesse próximo vídeo aqui. Até lá!